Olá, boa noite. Estamos agora entrando no nosso segundo bloco daqui do programa Synth Solution, eu e Mauro Andrietta. Eu quero convidar vocês a participarem desse programa todas as segundas-feiras, às 20 horas. Nós estamos aqui ao vivo, simultaneamente, por toda a nossa rede UpTV, nosso canal do Facebook, nosso canal do YouTube, nosso site e também nós estamos aí com nossos convidados vindo participar via Skype também de diversos lugares do Brasil. Nós estivemos aí com a Ana Clévia, ela representando o Sebrae no primeiro bloco e agora estamos indo de Brasília, vamos lá para Curitiba. Olha que legal. Vamos falar com a nossa queridíssima Alexandra Fernandes, ela que vai falar sobre os ambientes de arquitetura em vendas, um assunto, uma pauta que a gente aqui a gente não havia abordado até então. Achei super curioso e acredito que vai ser uma pauta super bacana, principalmente porque o nosso querido aqui apresentador, Mauro Andrietta, também é arquiteto, né, Mauro? Eu adoro quando os meus colegas vêm, são convidados com a pauta, porque aqui é um espaço aberto, claro, para todo tipo de assunto voltado ao universo de condomínios, de síndicos. E, claro, né, a arquitetura, decoração, paisagismo, engenharia fazem uma parte fundamental de tudo isso, né? E é uma praia que eu adoro, né? Nadar. Eu fico feliz quando eu vejo os amigos arquitetos. Fizemos aí grandes programas, né, Eliana, falando sobre home office, que tem tudo a ver com a matéria de hoje, né? Que hoje a venda, os produtos, tem tudo muito a ver também com o home office, ambiente, com os espaços de ambientes mais restritos, né? Não tão ambientes assim que são corporativos, né? Então vamos ver como é que a nossa querida colega arquiteta agora vai nos presentear aí com todas as grandes ideias. Com a sua expertise aqui. Vamos lá, então, falar com a arquiteta Alexandra Fernandes. Boa noite, Alexandra. Tudo bem aí? Boa noite, pessoal. Tudo bem? E vocês? Tá nos ouvindo bem aqui? Perfeito. Que bom. Olha, eu primeiramente agradecendo aí a sua participação hoje no programa Synth Solution. Tenho certeza que você vai poder trazer uma pauta aí diferenciada aí, que a gente nunca abordou esse assunto aqui. Tivemos já participação de diversos arquitetos já aqui e acredito que vai ser uma coisa interessante, né, Mauro? Pois é, né? Pelo menos eu gosto porque eu tenho assim aliados, né? Nós defendemos o bom custo, nós defendemos a funcionalidade, porém, uma funcionalidade que tenha conforto, bom gosto, qualidade de vida. E é bom falar de arquitetura, porque quando a gente fala de arquitetura, de design, a gente fala de vida, de viver bem, né? Em qualquer circunstância. E não necessariamente você precisa ter dinheiro para ter bom gosto. Então, Alexandra, me fala um pouco aí desse tema, né? Um tema bastante diferente, né, Eliana? Como é criar para você ambientes voltados para vendas para você? Como é que é isso? Como é que funciona isso? Gente, primeiramente, boa noite, então, e que prazer, né, falar para vocês e falar para o Mauro, em específico, porque é meu colega de profissão, então ele sabe. Nós, como arquitetos, a gente tem uma paixão pelo que a gente faz, né? É um trabalho muito gostoso. Trabalhar com arquitetura, principalmente uma arquitetura que traz o oxigênio para as empresas, que é trazer o dinheiro, trazer as vendas para as empresas, é uma coisa muito prazerosa. E como é que se dá isso? A arquitetura de vendas, ela é muito natural, ela acontece de maneira muito natural, porque a gente, quando olha para um ambiente que precisa gerar venda, um ambiente, seja ele uma clínica, seja ele um comércio, um ambiente que lida todo dia com o seu cliente, ele precisa de algumas estratégias que a arquitetura pode trazer que facilitam essa venda. Essas estratégias, o Mauro também vai me ajudar aí a compor a quatro mãos essa entrevista, mas essas estratégias são do nosso dia a dia da arquitetura e a gente, no planejamento de uma loja, de um comércio, de uma clínica, a gente já consegue dizer como que o cliente vai usar esse espaço, que é a tão falada experiência do usuário. Como que a gente trilha essa jornada do cliente
dentro do ambiente. Para quê? Para que ele tenha uma atividade mais facilitada ali dentro e a compra seja natural, seja intuitiva, seja mais gostosa, e que o nosso vendedor, que é o nosso funcionário da nossa equipe, ele não tenha tanto trabalho. Sabe aquele papo de vendedor chato de ficar insistindo? Se a arquitetura leva o cliente por essa jornada, por essa experiência gostosa, a gente não tem todo aquele trabalho daquele vendedor chato, sabe? Então, uma coisa casa com a outra. Pois é, uma experiência muito interessante que eu tive alguns anos atrás com arquitetura de vendas e que as pessoas levam tempo para entender, especificamente num segmento que foi um stand de vendas de um condomínio, mas era um condomínio temático, né? Um condomínio em Sorocaba muito interessante, com uma proposta de ser uma reserva ecológica, né? E o cara foi lá, fez um projeto, gastou uma grana e não conseguia vender nada, né? E ele me procurou fazer uma consultoria, não só de arquitetura, mas antes é arquitetura de vendas, ou seja, primeiramente identificar quem é de fato o seu comprador, né? Identificar o perfil do quem vai comprar o seu produto, depois fazer ele caminhar por este produto, admirando e desejando tê-lo, né? Antes mesmo de chegar no vendedor. E aí depois você, sim, o vendedor, só dá aquele toque final com simpatia dentro 50% do problema já resolvido. Então né? fizemos uma alteração total, definimos o comprador daquele empreendimento, eram se não me engano, 26 ou 28 casas. Era uma reserva que não tinha reserva. Então, olha, vamos fazer então uma reserva com espaços contemplativos. Era para casal, definimos que seria um casal novo, com mais no máximo um filho, e que não teria empregada morando no local, e que ele preferia ter uma área, nada de clube, mas uma área mais toda ecologicamente correta. Bom, fizemos isso, fizemos um stand e fizemos um muro que já era um muro que ninguém conhecia, que foi de dormente, todo ecologicamente correto. Vendeu em um fim de semana todas as edificações das residências. Eu acho que é tudo encantamento, né, Alexandra, que tem que existir mesmo, que eu acho que tudo isso daí faz jus, né, todo o trabalho que é feito, é o conceito em si que já a pessoa já vai absorvendo, na hora que ele vai ver, às vezes o preço nem chega a ser tão importante, né? Fora que o cara foi lá comprar uma casa, ele viu o stand de vendas, que era uma das casas, eles queriam que todas fossem iguais, assim, né? Então contrataram até o conceito, porque nós vendemos ali um conceito. E eu acredito que seja a mesma coisa no ambiente corporativo, seja qual for uma loja. Eu faço muita coisa temática. Eu tô certo? É por aí mesmo que você faz? Isso que eu queria perguntar, Alexandra, como é que é na prática isso, né? Como que acontece tudo isso? Como é que você planeja, pesquisa tudo isso para poder fazer isso acontecer? Porque vai além de arquitetura isso, né? É um estudo já de perfil de cliente, traçado de objetivo e tal. E aí você monta a arquitetura a favor daquele objetivo, daquela meta. Uma estratégia aí, né? Exatamente. É que, na verdade, para o profissional de design, a arquitetura está incluída, né, no design. O profissional do design, ele já faz o tão falado briefing. O que é esse briefing? A gente pega o cliente e esmiuça ele de que forma? Para entender a forma como ele vai usar o espaço, os gostos dele, quais são os atrativos que para ele são importantes, as atividades para ele. Então, se a gente souber tudo isso para agradar um cliente no quesito numa casa, ok, super justificável, porque aquele cliente vai usar a casa. Mas e o nosso cliente da venda, o nosso público-alvo da nossa loja, ou, né, do nosso comércio, ou do nosso ambiente de venda? Né? As pessoas falam assim para mim, né, Ali, mas eu tenho um ambiente de venda no home office? Tem. Por quê? Você vai se mostrar numa câmera, né, numa videoconferência para o mercado. Então, como que esse backstage de você vai estar te representando? Isso é uma estratégia de venda. Então, fazer toda essa pesquisa, fazer todo esse levantamento de quem é o público-alvo é de suma importância, a gente tem que fazer. É o primeiro passo para a gente construir a estratégia de venda.
A gente aqui no escritório, a gente trabalha com 4 áreas relacionadas. Dentro dessas áreas, a primeira área é esse estudo, que a gente faz um diagnóstico de quem é o nosso cliente, a nossa loja que veio até a gente, né? Quase que 70%, 80% dos nossos clientes são lojistas, mas a gente tem clínicas de fisioterapia, a gente tem advocacia, então a gente tem clientes que atendam um maior fluxo, um grande número de pessoas no dia a dia. Então, a gente faz esse diagnóstico e encontra com eles esse público-alvo. E aí, a gente vai esmiuçando. Olha, como que você quer que o teu público-alvo te enxergue? Com uma marca de maior valor agregado, com uma marca, qual que é a tua missão, visão e valores? E a gente imprime isso no terceiro ponto. Então, o primeiro é o diagnóstico, o segundo é a identidade da marca, o terceiro é a arquitetura em si, e o quarto ponto a gente coloca que é uma logística de como que toda essa estratégia de vendas vai ser implementada. De abordagem. Desculpa, Mauro. Toda a logística de abordagem de todas essas implantações, na verdade. Porque o que eu vejo bastante é que muitas vezes o cliente, isso já aconteceu nesse exemplo e aconteceu em outros exemplos, ele está equivocado lá de trás. Às vezes ele não está tendo êxito no seu comércio, na sua loja. Eu já revitalizei muita coisa. Eu chamo de revitalização de conceito mesmo, né? O cara tinha uma loja que vendia, que já aconteceu, uma marca famosa de bolsas aqui de São Paulo, tal. Ele tinha um público. Esse público passou a não existir mais com o tempo, né? E ele não se adaptou àquilo, né? Aquilo começou a ficar... então, você trazer ele, focar no público, novo público dele, falar a mesma linguagem do produto, do vendedor, do ambiente, e saber para quem ele está vendendo é fundamental para o sucesso da venda em si, do produto final, né? Na verdade, uma analogia que eu faço que é muito simples, mas que consegue exemplificar muito bem isso que você está falando, é assim: o nosso público é como se ele fosse o nosso filho. Então, o nosso público olha para a gente como um filho olha para o pai. E então, quando o pai chega em casa cansado do trabalho, o filho tem 5 anos, e o pai fala para o filho: filho, vamos lá, vamos brincar de carrinho ali no tapete. O filho fica todo animado: vamos, pai, vamos sim. E aí, né, se desenvolve ali toda uma brincadeira gostosa. De repente, o pai não se dá conta e esse filho cresce. Esse filho fica com 19 anos e está na faculdade. E, de repente, o pai chega do trabalho e fala: filho, vamos brincar de carrinho no tapete? O filho fala: opa, pai, pera lá, eu tenho 19 anos, eu não tô mais nessa vibe. O filho deixou de gostar do pai? Não, mas o pai não se adaptou. Então, o que acontece com o nosso cliente? O nosso cliente amadurece. É a mesma coisa com a nossa vida. A gente também amadurece. Quando a gente é solteiro, a gente quer comprar o quê? A gente quer comprar um carro possante, um carro que corre mais, um carro que é mais esportivo. Quando a gente casa e tem um filho, o que a gente quer comprar? Uma caravan, né? Que cabe o carrinho da criança, cabe mala, cabe mochila. Por quê? A gente deixou de gostar do carro de alta velocidade esportivo? Não. A gente só hoje não tem aquele carro como prioridade. Hoje a gente tem uma família que a gente precisa carregar com segurança. Então, as grandes marcas, elas entendendo isso e entendendo exatamente esse foco do cliente e esse gosto do cliente naquele determinado momento, elas usam isso de estratégia de vendas. Por exemplo, qual é o carro que transmite segurança? A Volvo. Qual é a velocidade? Qual é a marca que te traz liberdade, que te traz uma tribo, para que você tenha um pertencimento a uma tribo? A Harley Davidson. Então, assim, a gente fala de grandes marcas, mas as pessoas me perguntam muito: Ali, como é que eu trago isso para minha loja, que é uma loja super pequenininha aqui do bairro? Existem algumas estratégias que as grandes marcas fazem que a gente consegue adaptar também, que é isso que justamente você está falando, Mauro. É a gente olhar melhor para qual é o cliente que a gente quer atingir.
Se a gente quiser atingir do bebezinho até o senhor de 80 anos, a gente vai tentar se especializar em tudo e não vai ser bom em nada, e não vai conseguir agregar em nada. Então, o que a gente primeiro tem que fazer? A gente primeiro tem que definir um público-alvo, olhar para esse público-alvo e entender que toda receita de bolo... Gente, eu sou a pessoa dos exemplos simplificados, mas como eu quero muito que meu público, que as minhas lojas, né, que o meu cliente saiba usar as estratégias das grandes marcas para aqui as estratégias do dia a dia, né, traga isso para as vendas do dia a dia, o que eu falo muito? A receita de bolo, que é brincar todo dia no tapete com o carrinho, uma hora não dá mais certo. Ela deu certo durante muitos anos, mas uma hora a gente tem que mudar. Então, o que acontece? Aquela receita uma hora desanda. E o que acontece? Você precisa ter uma inteligência, uma expertise do teu negócio ali para entender o que aconteceu, o que fez o teu cliente mudar. Foi que você, ao longo dos anos, não se atualizou, foi que veio uma pandemia e, de repente, todo o cenário mudou e o teu cliente está inseguro hoje para continuar comprando, ou você já vinha com problemas antes da pandemia em virtude de outros problemas que o Brasil já vinha passando, né? Crises, enfim, tem N motivos. Então, esse diagnóstico inicial, ele é muito importante, porque a gente vai conseguir fazer todo o diagnóstico do negócio e o diagnóstico do cliente, que é o nosso público-alvo, nosso cliente ideal. E é por isso, viu, dona Liliana, que eles contratam almas atormentadas como nós, arquitetos e designers, né? Que gostamos justamente de estar aí, atualizado nesse conceito, né? Da qualidade vinda o tempo todo em movimento, essa energia que por isso que a gente é meio assim, meio maluco. Mas eu acho importante, Mauro, que vocês estão falando, a gente vê vocês falando com muita paixão, né? Por tudo que vocês fazem. Isso é muito importante. Acho que em qualquer profissão você tem que ter paixão. É igual eu aqui na televisão, sou jornalista e, assim, se deixasse eu não saía daquele estúdio, né? É assim a vida de quem vive na televisão. Mas acho que, assim, vocês são, assim, na parte da arquitetura, porque vocês lidam com muitos sonhos, né? Com muitos projetos aí de vida das pessoas, né? Então, o negócio de uma pessoa é um sonho para aquela pessoa. Então, vender sonho não é mole. É muito importante. Agora, a questão é você também ter o cuidado de quem você vai escolher, né, para você fazer esse trabalho junto com você, que tipo de profissional que você também escolhe é importante para que esse profissional também tenha essa sensibilidade, né, para entender o que você deseja, né, qual o seu projeto, o que você, tudo que envolve naquele projeto. Então, assim, por isso que eu acho importante, assim, essa questão da escolha. Você não acha, Ale? Desculpa, Liliana, cortou um pouquinho a tua pergunta para mim, só volta na perguntinha, me perdoe. A importância de você, do cliente, saber escolher bem o profissional, para que ele possa realmente ter essa sensibilidade de entender o seu projeto, entender os seus sonhos, né? E entrar junto nessa jornada aí, até na construção de dessa ambientização. Nós, psicólogos, arquitetos. Exatamente, a gente cria um laço, né? A gente cria uma intimidade com o cliente fazendo toda essa pesquisa de briefing, que ela é muito grande. Então, assim, uma coisa que eu falo é que a maioria dos profissionais de arquitetura, a profissão de arquitetura é uma profissão muito gostosa. E a maioria dos profissionais, eles têm essa paixão. Mas o que você precisa ver como cliente para escolher o profissional certo? Você precisa entender se aquele arquiteto, se aquele profissional, com a paixão que ele tem, aquilo vem de encontro ao que você espera. Por exemplo, eu sou uma arquiteta que trabalho com arquitetura de vendas, arquitetura para um lado comercial. Eu faço arquitetura residencial? Faço, mas eu tenho uma pegada mais rápida. O que é isso? Eu tenho uma objetividade que a arquitetura comercial me traz. E essa objetividade, eu não sou uma arquiteta que demoro 2, 3 anos. O Mauro
né, também pode compartilhar das experiências dele, que é o quê? A gente às vezes leva 2, 3 anos fazendo uma residência. Esse não é o perfil do meu escritório. Eu tenho um perfil, uma metodologia muito próxima daquela metodologia americana, aquela metodologia canadense, que é trazer obras rápidas e simultâneas. No entanto, que o primeiro nome do meu escritório era XS Arquitetura Simultânea, que é o quê? Uma atividade está acontecendo num intervalo muito rápido, sobreposta a outra, para que a obra não pare e a gente consiga num tempo recorde. O lojista entende isso muito bem, porque o lojista ele tem o aluguel, ele tem a necessidade de abrir o ponto comercial para começar a ganhar dinheiro. Então ele entende essa rapidez da arquitetura. O residencial, às vezes, ele fala, Ali, tá muito rápido para mim, eu não consigo. Então, o importante para o cliente, na hora de escolher um profissional de arquitetura, é o quê? Ele olhar se esse profissional vai ter a resposta que ele deseja. Qual é a resposta? Aquela que mais conforta o coração dele, né? Aquilo que ele mais acredita. Então, eu falo que a arquitetura são duas cabeças que se juntam, 2 corações que se juntam para trabalhar para um projeto. Um projeto é um filho para a gente, né? É verdade, é verdade. Muito legal, Ale. Eu acho que assim, você fala com coração, com A paixão. Liliana fica me dando bronca porque eu não quero parar de falar. Não, ela fica só me olhando, que acabou o tempo. Mas é muito legal ver vocês falando. O Mauro, quando fala Mas também dos projetos dele, é exatamente isso. Mas é diferente, a arquitetura corporativa. É muita ela tem uma paixão, resposta. né? É muito Você legal tem isso. A logística dos shoppings, é um monte de regra, um monte de equipe trabalhando ao mesmo tempo. Meu, é extremamente envolvente isso, né? É uma coisa louca, assim, sabe? Você trabalha dia e noite, 24 horas, equipe dobrada e tal. E a equipe residencial é uma coisa mais psicológica, né? Você tem que entender o cara, você tem que conversar com a mulher, você tem que ficar separando as brigas do marido, da mulher, né? Do cachorro, da sogra, todo mundo dá opinião. Gente, um outro isso conceito. É uma delícia, né? Mas é um outro conceito, você tem que estar preparado para isso. Eu concordo plenamente. Bom, mas, olha, vai ficar agora, nosso tempo acabou. Infelizmente, né, viu, Ale? Bronca. A gente adorou conversar com você. Você é uma simpatia, uma linda. Tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades para a gente poder conversar juntos, você trazer novas pautas, mostrar um pouco mais aí do seu trabalho, né, de alguns resultados e tal, de alguns projetos que você realiza. E fica aqui o meu convite já para você participar outras vezes. Queria que você deixasse aí as suas considerações finais agora, porque a gente já está encerrando esse segundo bloco, e isso é um recadinho para o nosso público. Por favor. Gente, então assim, quero agradecer primeiramente, e se eu puder dar assim 3 diquinhas muito básicas e muito rápidas que qualquer pessoa pode fazer. A premissa, adorei assim o papo da Disney, teria muito a incluir aqui, da gente falar de encantamento do cliente. Então assim, 3 diquinhas básicas para que a gente encante nosso cliente. O nosso cliente, ele precisa do que todos nós gostamos. Ele precisa ser cuidado, ele precisa ter uma organização da loja que transmita um ambiente agradável para ele, e ele precisa identificar uma limpeza no teu ambiente. Então, assim, todo mundo gosta de ambientes limpos, ambientes organizados e zelo, que é esse carinho, esse encantamento que a Disney faz de uma maneira ímpar, né? Os maiores produtos da Disney estão no encantamento. O que é encantar o cliente numa loja de bairro? É atender com um sorriso, é oferecer uma água num dia quente, é oferecer uma toalhinha se a pessoa tomou chuva. Então, assim, gente, façam o mínimo necessário para que o cliente se sinta confortável, se sinta acarinhado. A palavra eu acho que é essa, acarinhado dentro do ambiente de vocês. Ainda mais agora que todo mundo está passando por uma situação tão extrema, que está todo mundo precisando de um carinho, traga esse conforto para o teu cliente. Quando ele entrar, trate ele muito bem, tá? É isso que eu gostaria de deixar aqui para vocês. E assista, né, amanhã, né? Falou da Disney, 15 horas. Com certeza, estarei aqui. Assista amanhã a live ao vivo, bem legal.
a live ao vivo amanhã com a gente, às 15 horas, né, Liliana? Exatamente, amanhã uma às 15 empresinha horas. pequena, sabe? Você tem um pouco mais de 300 mil funcionários, né? Uma coisa básica. Eles quase não devem ter nenhum problema. Acho que eles foram obrigados a ter um padrão Disney. Bom, gente, um beijo para você. A gente precisa desligar aqui rapidinho. Vamos para um breve intervalo, rapidinho. Já tem mais 2 convidados esperando. E fica aí com a gente. Ana, Ale, quero vocês aí com a gente até o final do programa. Um beijo para vocês e vocês também, que vocês estão compartilhando aí nosso público aí. Curtam, compartilhem, né? E vamos curtir aí nosso terceiro e quarto bloco. Ainda tem muita informação aqui para vocês. Até já. Tchau, tchau.